Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da FRJ. E esse daqui é mais um exercício na linha de fenômenos de transporte, mas esse daqui é com foco em transporte PS Química. Bem, esse aqui também é um exercício do livro do Welch, 3W. Esse daqui é o 26.7 e ele trata, deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor, ele trata da sublimação de naftalina, uma esfera, na verdade, de naftalina sólida, suspensa em ar estagnado. Então, para esse problema aqui, o que a gente pode esperar, aliás, já vou marcar, a gente pode esperar que a naftalina, ela está no formato sólido, já vou deixar marcado aqui que a naftalina é o meu interesse, eu vou marcar como espécie A, e a naftalina é transportada para a fase gasosa. Então, tem um fluxo de massa para a fase gasosa. E eu quero obter, na verdade, o valor desse fluxo, a expressão para esse fluxo aqui, num primeiro momento. E esse problema aqui, essa naftalina é transportada para ar estagnado, então a outra fase, né, o meio no qual a naftalina trafega, é transportada, é ar estagnado, e já vou dar nome também aos bois aqui. Para mim, esse cara é a espécie B. Beleza. Eu ainda tenho algumas informações que a gente pode pegar e colocar aqui para jogo na análise do enunciado, mas eu vou deixar mais claro aqui para a gente. Bem, para esse problema aqui, a gente tem, na verdade, a gente precisa calcular qual é o tempo para que o raio reduza de um valor de R0 para RT. Bem, então, esse problema, ele tem todo jeito de ser aplicado para estado pseudo-estacionário, aonde a gente vai fazer todo o cálculo de um fluxo estacionário de massa na fase gasosa e, para finalizar, a gente vai fazer um balanço na fase sólida, e a única coisa que tem variação com o tempo é o raio. Então, para esse problema, o raio vai ser uma função no tempo quando a gente for montar o balanço para a fase sólida, utilizando, claro, o fluxo que foi calculado para o estacionário. Bem, então, esse problema ele tem como dados a massa molar, dados de concentração de naftalina, também são dados, né? Esse daqui, se não me engano, pelo que eu lembro, é a naftalina na fase sólida. Eu tenho o coeficiente de fusão, ele é dado, e aqui tem uma informação que é importante. Eu tenho a pressão de saturação em função da temperatura, então isso daqui é uma expressão da naftalina. Mas pressão de saturação é uma condição de equilíbrio em uma determinada interface. Então, aqui, nessa informação, ele está me dando uma condição sobre a superfície da esfera sólida de naftalina. Isso daqui é uma coisa importante para a gente, né? Em especial que esse problema também me informa a temperatura e a pressão, sendo que as duas são então conhecidas e constantes. E, portanto, eu posso calcular, através da pressão de saturação, uma concentração. E, portanto, eu posso usar essa concentração na expressão, né, do balanço de massa, do balanço de espécie química aqui no problema. Então, assim, eu também tenho o raio inicial, o raio final que eu quero, né, depois de pegar e calcular o tempo, né.
Então, esse é o objetivo do problema. Bem, então, repara que para o problema funcionar, eu preciso definir, então, as condições de contorno. Eu vou ampliar um pouquinho mais aqui, só para poder desenhar a minha condição de contorno, mas eu vou dizer que nessa posição aqui, no raio inicial, eu vou dizer que R igual a R0, né? E eu vou dizer que eu conheço, portanto, a concentração. No caso aqui eu vou trabalhar com fração molar, mas eu vou conhecer uma vez, ou posso calcular, uma vez que eu posso associar a pressão de saturação. Então, nessa condição, eu vou dizer que YA, eu vou chamar de um YA0. A outra informação que eu vou utilizar para esse problema, eu vou dizer que a gente vai analisar a região limite, essa que está rachurada aqui, né, está marcada, ela é tão longe da esfera que eu considero que a naftalina nem consegue mais difundir para essa região. Ou seja, nessa posição aqui, eu vou dizer que o raio tende a infinito e que aqui, YA é igual a zero. Então, na verdade não é que é igual, né? Ele também tende a zero, mas eu vou deixar igual. Então, essas aqui são as condições do meu problema. Eu tenho condições de contorno, portanto, e a gente já pode partir para a solução. Então, como sempre, o desenho foi apresentado e agora eu vou pegar e vou partir para a equação de transporte. Então, equação de transporte então, vou pegar, vou escrever ela completa. Repare que a gente está fazendo o cálculo na fase gasosa. Então, eu quero saber o quanto de massa está sendo transportado no gás. Onde, para a fase gasosa, eu vou considerar que é estado estacionário. Estado estacionário, então não tem variação. E esse problema também não tem reação homogênea, então sem reação. O que implica que a gente fica com o divergente do fluxo total igual a zero. Vou anotar aqui embaixo, tem espaço. Então, o div de NA é igual a zero. E o que a gente pode fazer na análise desse problema? É um problema em uma esfera. Com toda certeza, a gente pode trabalhar com coordenadas esféricas. E o efeito é completamente radial. Então, a gente vai fazer um problema unidimensional, coordenada esférica, só utilizando o raio como coordenada. Então, para esse problema, o divergente passa a ter apenas um componente, R2, derivada no raio, R2, NAR, igual a zero. E o que isso daqui nos entrega? Bem, você pode analisar de diferentes maneiras, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível. Eu vou pegar esse raio aqui, vou trazer e vou multiplicar aqui por esse zero, que vai dar zero. Tá? Então, a única coisa que eu consigo afirmar é que se eu integro essa equação, essa derivada aqui, eu posso afirmar que R vezes NAR é igual a uma constante. Então, essa daí é a primeira conclusão do problema. Eu vou pegar e vou anotar e vou deixar marcadinho aqui embaixo. Então, aqui, a gente tirou aqui R2, NAR é igual a uma constante. Repara que se a gente fizesse esse balanço, esse equacionamento para a espécie B, a gente ia ter o mesmo resultado, né? Claro, para a espécie B, né? R ao quadrado vezes o fluxo de B também vai ser constante. Isso a gente pode olhar daqui a pouco, né?
quando a gente ampliar a dedução, né, do problema. Bem, então essa daqui é a primeira conclusão, vou guardar ela com cuidado e eu quero agora fazer a análise de fluxos. Então deixa eu subir aqui, vou continuar o meu problema aqui do lado. Então deixa eu marcar aqui e agora a gente vai fazer a análise dos fluxos. Não é só um, né? Porque só tem em R, perdão, em fluxo. Então tá aqui. E na análise do fluxo, vou pegar e vou colocar a expressão NAR igual o termo convectivo. Eu vou usar a forma em que eu estou considerando já a concentração média de mistura fora da derivada. Assumir meu B, DAB, DYA, DR, mais o termo convectivo. No termo convectivo, eu já vou fazer a expansão com na verdade, a modificação com o somatório dos fluxos. E aqui eu já vou pegar e vou usar aquilo que a gente conversou. Bem, olhando lá para baixo, a gente viu que R ao quadrado vezes NAR é uma constante. Eu não sei que constante é essa. Mas quando eu penso para B, para a fase B, eu vou pensar R ao quadrado, NBR, também é uma constante. E isso vale para qualquer região do meu domínio. Então aqui, olha, R ao quadrado NBR tem que ser uma constante. Aqui também. E aqui, sobre a superfície da esfera, também. Só que eu sei que o ar, ele não penetra na esfera. Então, nessa condição, eu sei que o fluxo ele vai ter que ser zero, né? E, portanto, em R0 vezes NBR, o fluxo vai ser zero, isso daí é zero. E, portanto, como isso é uma constante, R ao quadrado NBR tem que ser zero em todos os valores de R. O que implica que, de fato, a espécie B ela não se move. Ou seja, o enunciado está valendo. Então, repare que eu segui por uma metodologia para explicar que segue a ideia do equacionamento. E o equacionamento já me entregou informação que está condizente com aquilo que estava apresentado aqui no enunciado. Tá bom? Então, beleza. Então, eu sei que NBR tem que ser zero. Eu vou marcar aqui a minha hipótese. Então, esse cara daqui, eu sei que é uma constante, essa constante vai ser zero. Por quê? Porque ele não atravessa. E, portanto, NBR que tem que ser zero, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, e de cara também, já vou fazer de uma maneira mais direta, mas repara que eu vou passar a ter do lado direito da expressão YA vezes NAR. Eu vou pegar esse termo, passar para o outro lado da expressão, vou colocar em evidência e vou modificar um pouquinho a forma de escrever. Fiz isso em sala de aula várias vezes, mas eu vou chegar, então vai ser NAR igual a menos C DAB dividido por 1 menos YA vezes DYA DR. Então, essa daqui é a minha equação de fluxo e agora eu quero pegar e fazer a integração. Então, eu vou pegar aqui e a gente vai integrar. Bem, eu vou fazer a integração indo de um raio genérico até infinito, o final, né, da espessura lá da região de influência no transporte. E eu vou pegar e vou fazer primeiro
a integral, indo de R até infinito, de N a R dr igual. Agora eu vou pegar e vou integrar em YA. E, portanto, eu vou integrar do raio, que é o raio da esfera. Eu sei que eu tenho o valor de YA, A0, né? E no final da região de influência, com R tendendo a infinito, eu já não tenho mais naftalina. Então o valor é 0. E aqui eu vou ter menos C DAB vezes DYA 1 menos YA. Perfeito. E o que eu vou fazer aqui para conseguir tirar, né? Na verdade, mover, né, a minha dedução? Eu não tenho muito o que afirmar sobre o fluxo em si, né? Mas eu posso chegar e fazer o seguinte: eu posso tentar forçar que a gente consiga obter a condição de que R ao quadrado vezes NAR seja uma constante, e com isso eu consigo tirar esse termo da integral. Então eu vou pegar aqui e vou fazer R ao quadrado dividido por R. E, portanto, esse termo aqui é constante e esse cara eu consigo pegar e tirar da integral. Beleza. Além disso, eu sei que menos 1 é uma constante. A hipótese do meu problema, sendo pressão e temperatura constante, é que a concentração média de mistura também vai ser constante e o DAB também é conhecido constante. Então, esse termo todo aqui também consigo pegar e tirar dessa integral. Então, vamos lá. Eu passo a ter R2 NAR vezes a integral indo de 1R até infinito de 1 R2 dr igual a menos C DAB da integral, que integral feio, da integral indo de y a 0 até 0 de dya 1 menos YA. E aqui é uma hora que talvez você fique com dúvida, tá? Eu espero que nessa altura do campeonato, essa primeira integral aqui você não tenha dúvida não, tá? Mas essa aqui pode ser que você não lembre muito bem. Então, eu vou pegar e vou acessar o formulário. Antes eu vou pegar e deduzir, na verdade aplicar essa integral aqui, tá? Então o resultado disso. Deixa eu ver como é que está a distribuição do meu papel. Eu posso vir um pouquinho para cá. Então deixa eu vir para cá e eu vou passar a ter R2 NAR vezes menos 1 sobre R indo de R até infinito. Então, esse daqui é a primeira integral, igual a menos C DAB. E agora eu vou pegar e eu vou procurar isso daqui no formulário, para você se acostumar um pouquinho com o formulário que eu apresento, que eu deixo com vocês. Então, essa daqui é a tabela de integrais. E repare que você tem de diferentes funções com razões. Então, talvez aquele cara esteja por aqui. Tá? Talvez esteja, não lembro. Você tem integrais com exponenciais. Você tem integrais com raízes. Então, repare aqui, olha, você tem raiz. Então, tem várias aqui. Na outra folha, pelo que eu lembro, tinha relações trigonométricas, tá? Então tem funções, monômios, funções hiperbólicas, então tem bastante integral aqui para você se divertir. Só que eu quero voltar para a base.
Então, essas aqui são as formas mais básicas que tem no cálculo da integral. E já de cara, aqui, eu percebo uma forma que me interessa. Essa daqui. Então, esse cara daqui, ele é algo que multiplica x, né? Na verdade, uma razão, né? 1 sobre a que multiplica x e mais um valor de b. E aqui eu tenho o resultado dela. 1 sobre o valor de a, aquilo que multiplica x, vezes o logaritmo neperiano de ax mais b. Então, se eu pego e olho para a nossa integral, eu tenho aqui uma soma, né? E aqui, menos 1 é aquilo que multiplica a minha variável de integração. Então, aqui é exatamente aquele formato. Então, eu tenho uma razão, né? E eu vou simplesmente copiar aquela expressão que estava lá. Então, vai ser aquilo 1 sobre aquilo que multiplica a variável de integração vezes o logaritmo neperiano de 1 menos YA. E isso daqui indo Y0 a 0. Então, eu vou pegar aqui agora e vou aplicar os limites, tá? De integração, vou fazer a dedução, tá? E espero que você saiba fazer isso. Então, aqui eu tenho R2 NAR. Eu vou ter aqui 1 sobre R, tá? Mas eu já vou multiplicar com o outro lado da expressão. Vezes C DAB R ln de 1 sobre 1 menos Y0. Beleza, então essa daqui é a expressão associada ao fluxo, né, de massa. A gente ainda pode pegar e calcular a taxa de massa também. Aonde? A taxa é igual a integral na área do fluxo com a normal. A normal aqui para fora da esfera, isso daqui vai me dar 4. No fundo, isso daqui é o fluxo multiplicado pela área superficial, né? E a área superficial de esfera, 4πr ao quadrado, vezes o fluxo. E repare que daqui surgiu de uma maneira bem natural r ao quadrado vezes NAR, que é justamente esse valor, na verdade, essa expressão que está aqui. Então, a gente pode pegar e substituir direto. E essa daqui é a taxa de naftalina que é liberada no gás. Igual a 4π CDAB R vezes ln de 1 sobre 1 menos Y0. Perfeito. Tem mais espaço? Tem mais espaço. Beleza. Então, essa daqui é a minha equação de taxa. Show. Repara que a gente resolveu todo o problema em estado estacionário para o gás, tá? Só que agora eu quero resolver o problema analisando a variação do raio ao longo do tempo. Então, se a gente entra na abordagem de analisar o problema agora para o sólido, esse cara é transiente. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai montar o equacionamento todo voltado para a linha do sólido, né? Então, o balanço no sólido. Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vamos andar mais um pouquinho. E vou ver se eu pego um pouquinho mais de espaço aqui também. E eu fecho aqui. Então, agora a gente vai fazer o balanço integral.
integral no sólido. Ah, cara, sério? Balanço. Tá bom. Balanço. Ué, não foi? Balanço. Qual a melhor letra? Balanço sobre esfera sólida. E nesse caso, pode ter certeza, é transiente. Então, para mim, vamos pensar que eu vou fazer o balanço integral ddt na integral no volume da esfera, no caso, volume de controle, com a concentração do sólido, dV, mais a integral na superfície, NA, ds, igual a integral no volume, dV. Bem, para esse problema não tem reação química, então esse termo daqui vai embora. E eu tenho o termo agora o termo de acúmulo na fase sólida, né? E eu vou ter que levar esse cara daqui em conta. E o que eu quero ressaltar peraí, olha só, esse termo apresentado aqui, no fundo, o que ele representa para mim? Ele representa o quanto de taxa de naftalina sai do sólido, certo? E essa expressão, bem ou mal, ela já foi obtida. Só que tem o seguinte, para esse caso, quando a gente fez o cálculo estacionário, e repare a sutileza, tá? Aqui, nesse balanço, ele representa o quê? Essa integral, ela representa o quanto de taxa de naftalina sai do sólido. Essa taxa que a gente calculou antes é o quanto de naftalina que entra no gás e que vai, portanto, atravessar todo o domínio de cálculo, né? E, portanto, quando eu penso no balanço em si, as normais estão invertidas. E é por isso que o estado pseudoestacionário, você tem que fazer uma inversão do sinal. E olha que ela vai fazer bastante sentido. Olha só para cá. Deixa eu ver quanto espaço que eu tenho. Não tenho tanto não, vou usar mais uma página. Mas deixa eu botar aqui, olha. O que vai acontecer, então, no equacionamento? O equacionamento vai passar a ter... Repare que eu já vou pegar e eu vou adiantar aqui algumas hipóteses, tá? A primeira delas é que eu vou considerar que essa concentração da espécie de naftalina, né, na esfera sólida, ela é constante e, portanto, ela não vai variar no tempo, nem no volume. Então, esse cara daqui é constante, eu posso pegar e tirar da derivada, o que implica que a gente vai ter a derivada no tempo apenas aplicada ao volume. Tá? Então, essa daí é a primeira premissa. E aí eu vou pegar agora, então vai ser CS dV da esfera dt igual menos a taxa de massa avaliada no sólido, né? Que é igual à taxa de massa. Repare que eu passei para o outro lado da expressão, né? Então, teve o sinal negativo. E isso daqui é igual à taxa de massa, que está na outra fase. Tá? Lembrando que eu tenho que inverter a normal, porque o que um está entrando, o outro está saindo. Então, a referência, né, a normal sempre aponta para um lado só, ela inverte. Então, você sempre vai poder pensar dessa forma, tá? Aquilo que está
acumulando em uma das fases é igual à taxa que está seguindo para outra fase, tá? Então o equacionamento pode seguir por aí. Então tá, vamos pegar agora e ampliar essa expressão. Deixa eu ver quanto eu tenho de espaço aqui. Dá para escrever uma expressão. Provavelmente eu vou passar para outra página. Mas eu vou pegar agora e vou relembrar vocês qual é a expressão de volume de esfera. Então, o volume de esfera é igual a 4/3 de π r ao cubo. E, portanto, eu vou passar a ter CS. Eu vou substituir isso. E repare que a matemática agora vai valer, tá? Vou substituir aqui dentro e já vou fazer a transformação fazendo a derivada, né, da expressão. Então, isso daqui vai dar 4π sobre 3 vezes 3 r ao quadrado dr dt igual à expressão da taxa no gás. C vezes 4π, deixa eu botar o 4π antes. Então, 4π C. Lembra que essa daqui é a concentração na fase gasosa. DAB R ln 1 menos YAO. Perfeito. E o que a gente pode pegar aqui e começar a cortar? Bem, 3 com 3, 4π com 4π. Esse CS é a concentração no sólido, não posso cortar com a concentração média no gás, mas eu tenho um R ao quadrado aqui e eu tenho um R aqui. Então, estou olhando aqui, eu consegui cortar tudo. Então, o que a gente vai fazer agora? E repare, eu vou ser mais rápido agora. Eu vou pegar e vou conseguir juntar mais informação de um lado só, e eu vou fazer a integral agora de um lado em relação ao raio, do outro lado em relação ao tempo. Então, eu vou usar esse fator para integrar do lado esquerdo da equação e esse fator para integrar do outro lado da expressão, do lado direito da expressão. Deixa eu abrir aqui mais uma página e deixa eu escrever para finalizar o problema. Então, a gente vai pegar aqui e a partir daquela última expressão, eu vou fazer a integral raio até o raio final, de um lado, e do outro, do instante inicial, 0, até o instante final, que eu vou chamar de t genérico. E a expressão vai ser concentração no sólido. Já estou aplicando os limites, tá, da integração. Dividido por 2 igual C DAB ln 1 sobre 1 menos y a 0. Tudo isso daqui multiplicado pelo t, pelo tempo. E, portanto, você consegue obter uma expressão final para o tempo final. CS R0 ao quadrado menos R final. Isso aqui. Dividido por... todo mundo fica dividido. Então, deixa eu botar assim. Ai, que coisa. Eu podia deixar bonitinho, não botei. Deixa eu deixar bonitinho. Eu vou pegar, vou dividir. Então, eu tenho 2C
DAB vezes ln 1 sobre 1 menos y0. E essa daqui é a expressão final, só que eu quero destacar ainda algumas outras coisinhas. Eu quero pegar e destacar coisas que a gente pode calcular aqui. Como, por exemplo, é dado no enunciado o valor da densidade sólida, né, da concentração de naftalina. E, portanto, eu posso calcular agora CS como essa concentração, essa massa específica dessa densidade de naftalina sólida dividido pela massa molar. Então, com isso, eu consigo obter essa concentração na fase sólida. Eu consigo obter também a concentração na fase gasosa, considerando que pressão e temperatura são constantes, a pressão não é severa e, portanto, eu posso usar gases ideais. E a concentração de mistura é P sobre RT. Além disso, a gente sabe que sobre a superfície existe a condição de saturação. Então, o Y0, ele é a pressão. A pressão de ar na condição de saturação dividido pela pressão total do sistema, que é dado, né? Considerando, claro, que o sistema é ideal e tudo, você pode complicar a termodinâmica aqui, mas isso daí finaliza esse problema aqui, a solução desse problema, tá? Espero que tenha gostado, tá? Eu vou fazer aqui a revisão. Nesse problema a gente fez, então, a análise da geometria do problema, as informações e o que se deseja. A partir do que se deseja do problema, que na realidade a gente começou a pensar melhor sobre as regiões, sobre a dimensionalidade do problema. Mas, uma vez tendo feito isso, a gente encarou a equação de transporte, chegamos à primeira conclusão e quando a gente fez a análise de fluxo, essa primeira conclusão, na verdade, fez a diferença. E com isso a gente conseguiu chegar a uma expressão de fluxo ao longo, né, do raio na região de gás. E depois a gente fez a matemática funcionar. A gente fez as integrações, conseguimos obter a expressão de R² vezes o fluxo igual a uma expressão, né? Enfim, ela que está aqui, e depois a gente deduziu a taxa de gás naftalina que é produzida aqui no sistema. E depois a gente fez a ideia do pseudo-estacionário, porque o nosso objetivo é uma avaliação do raio em função no tempo. Então a gente fez o balanço integral sobre a superfície, na verdade não sobre a superfície, mas sobre o sólido, né, a naftalina sólida. E fizemos a associação, então, da taxa de naftalina que é liberada, né, no sólido, tem que ser igual àquela que entra no gás. E, portanto, a gente sempre vai poder pensar no pseudo-estacionário como o acúmulo no sólido é igual a menos a taxa de liberação pelo sólido, que no fundo é a taxa de gás que entra na fase gasosa. Tá? Isso daí por quê? Porque existe uma inversão da normal daquilo que entra no gás, né? Ao contrário daquilo que sai, né? Quando você pensa que a normal sempre tem que apontar para fora do domínio. Bem, e aí com isso a gente fez o balanço, né? A gente fez a matemática funcionar aqui e a gente fez a integração final e obtemos a expressão que vai dar o tempo final para esse problema. E a gente finalizou olhando aí como calcular algumas variáveis interessantes baseado nas informações do enunciado.
Bem, isso aqui finaliza esse problema. Eu tentei ser o mais didático possível, ressaltar as informações ao longo do caminho. A aula fica um pouco mais extensa, mas eu espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa o teu like, tá? Pode colocar as tuas dúvidas aí, que eu tento responder, tá bom? Valeu, gente. Até mais.